Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à primeira live do ano de 2025, transmitida pela MP Science aqui no YouTube. Vamos começar o ano de 2025 falando de um tema muito importante, que é insuficiência cardíaca e exercício físico. Então, seja muito bem-vindo, feliz 2025 para todos vocês aí que estão no chat agora, né? Então é o seguinte, ó, já dá aí o seu like, isso é muito importante, tá, pessoal? Muito importante se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o YouTube a entregar esse conteúdo para outras pessoas que não conhecem esse canal e que podem se beneficiar desse conteúdo. Já coloca para mim aí no chat aí a sua cidade, né, para eu poder fazer os cumprimentos a você aí que está assistindo essa live, independentemente se você é ou não é assinante da minha plataforma de curso. Para mim é uma alegria muito grande ter você aqui nessa tarde de sábado, 18 de janeiro de 2025. Então coloque-me no chat aí de onde você é, a sua cidade, para eu colocar aqui na tela e fazer o devido cumprimento. O material está prontinho aqui, ok? Assim que eu fizer os cumprimentos a vocês, eu já vou começar com tudo aqui o conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aí, ó, Marcos também já está aqui com a gente, de Ponta de Baixo, São José, sim, aqui da Ponta de Baixo, show de bola, Marcos, seja muito bem-vindo aí a mais uma live da MP Science, sucesso para você aí. O Diego também já está aqui, ó, o Diego de Ubatuba, São Paulo, grande Ubatuba, São Paulo, show de bola. Ubatuba acho que é litoral, não é? Tem praia aí em Ubatuba aí, Diego? Ubatuba, se eu não me engano, tem praia, né? E é bonita, não é? Depois você me conta aí nos comentários se eu estou certo ou estou errado, me corrija se eu estiver errado. Bom, galera, é o seguinte, ó, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Fica muito à vontade, deixa no chat, que eu tô olhando aqui, tô observando aqui à minha esquerda, tá? Tem um chat aqui para poder observar as perguntas de vocês. Eu vou, claro, né, deixar o conteúdo fluir, mas assim que tiver a oportunidade, a gente vai parando e vai conversando. A Josiane de Macapá, capital do estado de Amapá. Show de bola aí, ó. Macapá é longe daqui, hein? É no outro lado do Brasilzão aí. Mas seja muito bem-vinda também a Josiane. É isso mesmo, né? Litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo. Melhor do estado de São Paulo. Então não estou errado aí. Quem sabe eu vou conhecer ainda essa praia. Tenho muita vontade de conhecer. Ubatuba, dizem que é muito bonito mesmo. Bom, galera, então sejam todos bem-vindos. Conforme vocês vão colocando os comentários de vocês aí, eu vou cumprimentando a todos nessa primeira live de 2025. Sem mais delongas, tá? Sem mais delongas, deixa eu colocar aqui o conteúdo para vocês. O conteúdo que eu preparei com muito carinho. Inclusive, ele é um curso da MP Science que vai sair no mês de fevereiro, ou seja, no mês que vem, já vai sair um curso completo, tá? Com muitas aulas, 20 e poucas aulas, 22 ou 24 aulas, eu não vou lembrar quantas aulas agora são, mas é um conteúdo que eu compactei aqui para trazer para essa tarde de sábado, tá? Insuficiência cardíaca e exercício físico. Inclusive, foi um tema que vocês me ajudaram a escolher lá na enquete do grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, é um grupo gratuito, aberto a todos os estudantes, profissionais de educação física, está na descrição desse vídeo aqui, o link para você entrar no grupo do WhatsApp, fazer parte da nossa comunidade, lá a gente debate muito, né, o pessoal interage bastante, é muito legal. Fique muito à vontade para poder entrar nesse grupo aí. Também coloquei no Instagram, fiz a enquete e bateu aí o tema, né, de exercício físico e cardiopatias no geral. Eu escolhi a insuficiência cardíaca porque outros temas nós já temos lá na plataforma, então eu resolvi trazer esse aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Principalmente para quem trabalha aí com idosos, tá? E não só idosos, mas para quem trabalha aí com populações ali em torno de 45, 50, 55 anos, que foram sedentários a vida inteira, que querem começar a fazer exercício físico agora, eles vão precisar dessas informações aqui também, beleza? Bom, galera, insuficiência cardíaca e exercício físico. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí as perguntas de vocês. Se vocês forem chegando aí, me cumprimentem que eu vou fazendo os cumprimentos com vocês. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de entrar na parte do exercício físico, eu vou dividir essa aula aqui em duas partes. Falar sobre a insuficiência cardíaca em si, propriamente dita, ou seja, o que é a insuficiência cardíaca, de uma maneira bem simples, para um linguajar para a nossa área, para a área da educação física. E a segunda parte nós vamos falar sobre o exercício físico, a prescrição baseada em evidência científica, ok? Essa live aqui, ela vai ser editada e vai ser colocada dentro da MP Science, que é a minha plataforma de assinatura. Então, todos os conteúdos de artigos científicos estarão todos lá. Quem não é assinante, sugiro primeiro assinar, né?
Quem não é assinante fica ligado aí nas informações que eu vou colocar, depois vocês podem buscar os artigos por conta própria. Agora, quem é assinante já tem essa regalia que vai ter todos os materiais prontos para vocês lá, além de poder ter a certificação, é óbvio, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que é insuficiência cardíaca? Se vocês pudessem me dizer em poucas palavras, pouquíssimas palavras, talvez aí umas 4, 5 frases, o que é insuficiência cardíaca? Como que vocês conceituariam esta importante doença que acomete muitos brasileiros, tá? Não só no Brasil, claro, no mundo inteiro. Acomete muitas pessoas, homens, mulheres, independentemente de cor, orientação sexual, não tem nada dessa folia aí. Insuficiência cardíaca é uma doença séria que precisa ser tratada e precisa de profissionais competentes para isso. Vamos começar então falando sobre a insuficiência cardíaca, olha só. É uma síndrome clínica complexa de caráter sistêmico, vírgula, para aqui então. Apesar de ser uma vírgula, vamos parar aqui. De caráter sistêmico. O que isso significa, então, meus queridos amigos? Significa dizer que a insuficiência cardíaca é uma doença que afeta todos os sistemas do nosso corpo. Porque ela tem, né, um caráter etiológico cardiovascular, mais cardíaco, né? Mas ela interfere em vários tecidos corporais, como, por exemplo, o tecido muscular, causando, por exemplo, sarcopenia. Por quê? Um corpo que não tem irrigação sanguínea, um corpo que não é que não tem irrigação sanguínea, né? Pouca irrigação sanguínea ou irrigação sanguínea insuficiente, é um músculo fraco, é um músculo que não se desenvolve, é um músculo que poderá gerar problemas para a saúde num futuro. Então, é uma síndrome que interfere em muitos órgãos e sistemas do nosso corpo, ok? Ela é definida como uma disfunção cardíaca que ocasiona inadequado suprimento sanguíneo para atender necessidades metabólicas tissulares. O que é tissular? Tecidos, né? Tecido muscular, tecido ósseo, tecido epitelial, enfim, todos os nossos tecidos corporais. Na presença de retorno venoso normal ou fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Então, para entender a insuficiência cardíaca, entender essa frase final aqui, a gente precisa entender de sístole e diástole. Então, quando você, por exemplo, né, verifica a pressão arterial do seu aluno, você tem lá uma pressão que ela é expressa em milímetros por mercúrio, que é uma variável contínua, né? 127 por 83, a gente arredonda de 13 por 8, sistólica e diastólica, né? O valor maior, sistólico, o valor menor, diastólico. Sístole, expulsamento do sangue do coração para toda a periferia, para todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. Diástole é o enchimento das câmaras dos ventrículos para que esse sangue posteriormente seja expulso. Então é um enchimento e uma expulsão, um enchimento e uma expulsão. Sístole e diástole. E outra coisa importante, a insuficiência cardíaca, ela é classificada de acordo com os sinais e sintomas, né, a severidade desses sintomas que vocês estão vendo na tela aí, e também de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Anota bem essa frase aí, tá? Fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Ou, se você quiser, FEV, F-E-V-E, fração de ejeção de ventrículo esquerdo. A porcentagem de fração de ejeção de ventrículo esquerdo é uma das características de classificação da insuficiência cardíaca. Sinais e sintomas, fração de ejeção. Então, é claro que isso vai ser diagnosticado por quem? Por médicos, tá? Não é profissional de educação física que faz isso, não é fisioterapeuta, não é nutricionista, não é psicólogo. Quem faz diagnóstico é médico. Nós vamos trabalhar no tratamento dessa doença por meio do exercício físico. O nutricionista vai trabalhar no tratamento dessa doença por meio da alimentação, por exemplo, e assim por diante, ok? Principais sinais e sintomas da insuficiência cardíaca segundo a diretriz brasileira de insuficiência cardíaca, ok? Vocês podem buscar isso aí na internet, gratuito, lá da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da SBC, você vai buscar lá sinais e sintomas, diretriz de insuficiência cardíaca, você vai encontrar todo o documento, gigante, inclusive, tá? É gigante o documento, mas é uma leitura que todo profissional de educação física que trabalha com populações especiais deveria ler, pelo menos a parte que se refere ali a sinais, sintomas e tratamento. Falta de ar durante uma atividade física ou em repouso é aquele cara que cansa fácil, sabe? E quando eu digo cara, é homem e mulher, tá? É uma gíria minha de fala. Quando a pessoa ela já se sente cansada, simplesmente, por exemplo, para andar 3, 4 quarteirões, subir 2, 3 lances de escada, 2, 3 andares de escada nesse caso, já sente um cansaço ali, uma fadiga, uma sensação de falta de ar, né? Aquela sensação de que o ar não vem, que vai faltar realmente, que vai parar tudo, né? A pessoa até coloca a mão no peito,
como uma expressão corporal. Inchaço nas pernas, tornozelos e abdômen causados pelo acúmulo de líquidos e aumento da massa corporal. Então o que acontece, né? Por falta de irrigação sanguínea, o corpo ele começa a ficar inchado, principalmente na periferia. Quando eu digo periferia, são os pontos mais longes do coração, como por exemplo as pernas, os tornozelos. Incha bastante. No caso do abdômen, nós temos uma região aí bem centralizada de acúmulo de gordura, então incha também. O que acontece? Essa pessoa ela tem um ganho de massa corporal. E esse ganho de massa corporal, às vezes, ela não é identificada como percentual de gordura, é identificada como água, como líquidos corporais. E nesse caso, é um sinal de sintoma muito importante, principalmente se esse aumento de massa corporal ele for abrupto. Por exemplo, em torno aí de dias ou semanas. Se for muito rápido, sabe aquela pessoa que pesava 90 quilos hoje, sábado, e segunda-feira pesa 93, 94. É muito rápido. O corpo não consegue ter esse aumento de peso corporal em 3, 4 dias. Entende? Então, isso é um sinal e sintoma bastante importante. Tosse persistente e também micção excessiva à noite, principalmente à noite. O que é micção? Xixi, ir no banheiro, muitas vezes. É um sinal e sintoma, inclusive, bastante corroborado com infecções de bexiga, né, pessoal? Então, tem sinais e sintomas que eles são bem específicos, outros eles não são tão específicos assim, como, por exemplo, micção excessiva, principalmente à noite, pode ser infecção de bexiga. Mas aqui, esse sinal aqui, esse sintoma, né, ele está dentro de um conjunto de sintomas. Então, se a pessoa tosse durante a noite demais, assim, tosse, aquela tosse mesmo, seca, né? E aí, claro, tem que cuidar, né? Porque tem Covid, etc, outras coisas. Mas a pessoa está se sentindo fraca. A pessoa tem inchaço em pernas, tornozelos principalmente, né? Tosse muito à noite, faz xixi demais à noite, tem intolerância ao exercício físico, não consegue fazer muita coisa em relação ao esforço, dificuldade de dormir à noite devido a problemas respiratórios. Também é bastante importante ficar ligado quanto a isso, né? Na posição deitada, a pessoa não consegue dormir, porque se sente muito cansado, né? E aí, se a pessoa for obesa, por exemplo, né, que acontece muito, pacientes com insuficiência cardíaca, eles não vêm bonitinho só com insuficiência cardíaca, eles vêm com um combo. Eles vêm com sobrepeso, eles vêm com problemas ortopédicos, eles não vêm bonitinho só com insuficiência cardíaca, vêm com um monte de coisa, às vezes com pré-diabetes, etc, etc, etc. Perda de apetite também é um sintoma bastante importante. Esses são os principais, né, que o médico vai trabalhar com isso aqui para tentar fazer uma verificação se realmente esse paciente ele está ou não está com uma insuficiência cardíaca. Anatomia, fisiologia, né, da cardiologia básica, né, que isso aqui a gente aprende lá nas primeiras fases da educação física, quando a gente olha, né, para o curso de educação física. Sístole, contração, saída de sangue para os vasos. Diástole, relaxamento, entrada de sangue no coração. Então, o que acontece? A insuficiência cardíaca ela pode ser classificada quanto a fração de ejeção. Já vou mostrar para vocês nas próximas telas e depois como a gente entra com o exercício. A sístole é a dificuldade desse corpo expulsar o sangue aqui, ó. Então, ele vai ter uma dificuldade de expulsar esse sangue ele é insuficiente para poder irrigar os principais tecidos corporais, todos os tecidos corporais. A diástole, quando você tem uma insuficiência cardíaca, principalmente de fração de ejeção preservada, né, ou seja, quando o paciente ele tem todos os sinais e sintomas, mas ele não tem a fração de ejeção de ventrículo reduzida, a fração dele é preservada, ele tem dificuldade de encher o coração. Então, é aquele indivíduo que ele não tem dificuldade de expulsar o sangue, ele tem dificuldade de encher a câmara, encher o ventrículo esquerdo. É aquele enchimento bem discreto, ele faz bem pouquinho assim, ó, bem pouquinho. Só que ele tem uma expulsão de sangue que é compatível com a entrega de sangue no ventrículo esquerdo. A relação entre os dois não entrega para nós uma fração de ejeção reduzida, entrega para nós uma fração de ejeção preservada. Vocês vão entender quando eu mostrar para vocês aqui agora o cálculo, tá? Como que se calcula a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então vamos entender isso aqui, ó, para ficar bem claro, tá? Presta atenção no que eu estou falando aqui para vocês. Quem for chegando agora, coloca para mim nos comentários aí de onde você é, a cidade que você é, estado que você é, para eu poder te cumprimentar. Ó, fração de ejeção do ventrículo esquerdo é o percentual de sangue que o ventrículo ejeta para a aorta durante a sístole. Isso é fração de ejeção. Lembra que o coração, ele não expulsa todo o sangue, fica sempre um pouquinho ali no ventrículo esquerdo, fica sempre um pouquinho aqui. Ele expulsa e quando ele começa o próximo enchimento, ele já começa com residual, ok? Como é que é feito esse cálculo, tá? É claro que isso aqui já sai pronto nos exames médicos, né, pessoal? Nenhum médico vai ficar calculando lá na mão, né?
Não mais. Um dia foi necessário, hoje não é mais necessário com a tecnologia na medicina que a gente tem, né? Por favor. Fração de ejeção significa o seguinte: volume diastólico final, ou seja, a quantidade de sangue que enche o ventrículo esquerdo. É como se você estivesse enchendo uma bexiga, tá? Um balão. Pensa num balão, você está enchendo o balão. Ele está enchendo, tá? Isso é volume diastólico final, o volume aqui do ventrículo esquerdo, ok? Esta parte aqui, ó, ele está enchendo. Diástole, enchendo, ok? Menos o volume sistólico final, ou seja, o volume de sangue que sai do coração. Exemplo, se aqui eu tenho 100 milímetros, 100 ml, perdão, 100 ml de sangue e sai 50 ml, eu tenho aqui, então, em cima, 50 ml, 100 menos 50. Dividido pelo próprio volume diastólico final, vezes 100 para chegar em porcentagem. Exemplo, imagine que um coração, ele tem uma diástole de 140 ml e expulsa 40. A fração de ejeção de ventrículo esquerdo, seguindo o cálculozinho aqui, é de 63,63%. Essa é a fração de ejeção. Tá, beleza, Moa, entendi. Tranquilaço. Tranquilaço. Entendi que fração de ejeção é uma relação entre o quanto que o coração enche de sangue pela expulsão de sangue para irrigar os tecidos. Só que esse 63% aqui é o que? É bom? É ruim? O que eu faço com esse 63% aqui? Eu pinto ele? Eu mando para outra pessoa? O que eu faço com esse 63%? Então, aí é que está essa informação da fração de ejeção do ventrículo esquerdo para nós, profissionais de educação física, é fundamental. É uma das mais importantes variáveis, ela e o consumo de oxigênio para a prescrição do exercício. Antes de eu continuar, quero cumprimentar aqui a Thaís, de Brasília, Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, Thaís, a mais uma live aqui da MP Science. Seja muito bem-vinda e vamos continuar aqui nosso conteúdo. Feito o cumprimento a Thaís, vamos lá. Ó, para a gente entender se uma fração de ejeção de ventrículo esquerdo é boa, é ruim, se esse paciente vai ser ou não vai ser classificado como insuficiente cardíaco, se, por exemplo, esse paciente corre risco de vida, corre risco de infarto, ou se esse paciente tem uma outra doença associada, como câncer, que afeta demais o ventrículo esquerdo, que a gente chama de cardiotoxicidade, né? Tratamentos como quimioterapia, por exemplo, reduzem a fração de ejeção de ventrículo esquerdo. Então, o paciente, por exemplo, a pessoa, né, que descobre, né, diagnostica um câncer, por exemplo, e esse indivíduo que ele vai precisar passar por tratamentos como, por exemplo, uma quimioterapia, ele consegue, por exemplo, passar pelos tratamentos, entra em remissão na doença, né, no câncer, ou seja, o câncer deixa de existir, entre aspas, né, por algum momento do tempo da vida do cara, só que ele desenvolve uma insuficiência cardíaca por causa do câncer, por causa dos tratamentos antineoplásicos. É uma outra área muito legal de estudar, tá? Cardiotoxicidade. Inclusive, eu tenho um artigo publicado com um grupo de pesquisa ali da UDESC, em que a gente investigou os efeitos do exercício físico sobre a cardiotoxicidade induzida por antineoplásicos. Ou seja, o poder do exercício físico sobre os efeitos malignos, entre aspas, né, maléficos, dos tratamentos para câncer, como, por exemplo, a quimioterapia. Vamos lá. A principal terminologia usada historicamente para definir insuficiência cardíaca baseia-se na fração de ejeção, que eu já tinha comentado com vocês no começo, e compreende pacientes com fração de ejeção normal, aqueles que estão acima de 50%. Então, se você tiver uma fração de ejeção acima de 50%, teoricamente você não tem insuficiência cardíaca. Teoricamente. Por que teoricamente, Moa? Porque nós temos a insuficiência cardíaca de fração preservada. Nós temos pacientes que têm fração de ejeção, isso acontece direto comigo, tá? Eu atendo uma clínica de pacientes com cardiopatias, e acontece, o paciente chega com fração de ejeção 57, 58, mas ele tem insuficiência cardíaca. Mas como? Porque a insuficiência cardíaca não está na expulsão do sangue, está na diástole, o coração dele não enche adequadamente. Ele expulsa adequadamente, mas não enche adequadamente. Então ele tem uma fração de ejeção preservada, ou seja, ele tem uma insuficiência cardíaca com fração preservada. Aqueles pacientes que têm menos de 40%, que daí sim é grave, tá? Aqui é grave. Inclusive, recentemente, comecei a atender um senhor de 83 anos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns exames dele, que está com fração de ejeção 37. Já infartou, já foi internado, teve crise renal
bem grave, inclusive, quase veio a óbito, mas sobreviveu. E está com fração de ejeção em 37%. Nesse caso, nós temos aqui uma insuficiência cardíaca por fração de ejeção reduzida. Então, esses são os dois principais, as duas principais classificações. Nós temos a fração de ejeção intermediária, que são pacientes que estão ali nesse limbo, né, entre 40 e 50, que também precisa de atenção, mas os mais preocupantes são esses que têm mais de 50, mas têm os sintomas da insuficiência cardíaca, e aqueles que têm menos de 40 já pode botar esse cara aí como insuficiência cardíaca. Claro que os médicos vão fazer o complemento dos exames, tudo direitinho, para poder realmente confirmar o diagnóstico, principalmente exame de sangue, BNP, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, anamnese, que é muito importante, né, com sinais e sintomas, e dependendo do médico, ele pode pedir aí para fazer um eletrocardiograma de repouso, só para corroborar alguns dados, para ver se não tem algum problema em segmento ST, entre outras informações que são importantes, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí, quadro 1.1, é exatamente da diretriz de insuficiência cardíaca que eu acabei de comentar com vocês, que esse documento está disponível aí para toda a comunidade científica, né? Onde, por exemplo, aqui eles falam, né? Ó, função ventricular, menos 40%, reduzida, 40% a 49% seria ali a intermediária, e acima de 50%, aquele indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca por fração de ejeção preservada, que é bem complicado, tá? Bem complicado. Se você pegar, por exemplo, discursos de médicos, principalmente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles dizem que isso aqui é complicadíssimo, porque esse cara tem uma fração de ejeção preservada, mas tem todos os sintomas de insuficiência cardíaca. Esse aqui, não. O indivíduo está com fração de ejeção 35, é só confirmar com biomarcadores, com BNP ou NT-proBNP, já vai dar elevado, né, no ecodoppler, né, que é um exame de imagem do coração, já vai aparecer alteração estrutural, diastólica e sistólica, vai aparecer tudo isso aí. Então, fica mais fácil o diagnóstico. Na fração preservada, fica um tanto complicado, porque esse indivíduo ele está meio que enganando, né, digamos assim, porque ele tem uma fração preservada, mas tem todos os sinais e sintomas. Bom, o diagnóstico da insuficiência cardíaca, né, pessoal, os dois principais são esses aqui. O principal mesmo é o ecocardiograma, que é um exame de imagem feito com Doppler, né, e a possibilidade de poder ver toda a estrutura do coração, estrutura sistólica, estrutura diastólica, as massas do ventrículo, né, as espessuras dos septos interventriculares, interatrial, ou seja, tudo, tá? É maravilhoso esse exame aqui, revolucionou bastante a medicina, inclusive, e é padrão ouro, né, para diagnóstico de insuficiência cardíaca. O médico também ele pode pedir o proBNP e o BNP, que são marcadores de estresse cardíaco que se elevam quando você tem, por exemplo, né, uma insuficiência cardíaca. Quando você tem algum problema no coração, basicamente falando, tá? Quando você tem algum problema nessas massas ventriculares e atriais, vai apontar um BNP elevado, que é um marcador específico. Específico. Ele se altera com problemas de coração. Tá, Moacir, você pode dar um exemplo aí de um marcador não específico que pode ser utilizado como complemento à proteína C reativa, PCR. A proteína C reativa ela é um marcador de inflamação. Então ela pode estar alterada numa inflamação qualquer, mas também pode estar alterada em uma insuficiência cardíaca. Tem médicos que pedem, por exemplo, também a PCR para confirmar o que já está confirmado, entende? Só para botar a cerejinha no bolo mesmo. Questão de garantia, questão de postura médica de intervenção clínica, ok? Esses dois são os principais. Na diretriz, vocês podem encontrar o que são os valores para BNP, tanto em pacientes na emergência, ou seja, paciente que é internado às pressas, paciente que foi internado por um infarto agudo do miocárdio, por algum problema renal também, que interfere bastante, né? Ou seja, na emergência, se esse paciente tiver entre 100 e 400, é possível que ele tenha uma insuficiência cardíaca. Se for acima de 400, é muito provável. Veja que eles não trabalham com 100% de certeza, né? Muito provável não é totalmente provável, é muito provável, né? Tem ali 95% de chance de ser uma insuficiência cardíaca. No ambulatório, né, pacientes ambulatoriais, ou seja, que eles vão fazer as consultas normalmente, como uma consulta de rotina, por exemplo, né, um exame de checagem, fazer aquela checagem geral, né, que as pessoas fazem, que devem fazer, os homens têm que fazer, principalmente depois dos 40 anos. Para insuficiência cardíaca pode ser um pouquinho depois, mas bom, depois dos 40 é que ele já faz o geralzão, né? Homens, mulheres também, claro, né? 35 a 50, então BNP ali, tranquilinho, né, até 50 picogramas por ml, tá show de bola. Para vocês terem uma noção, esse foi um paciente que chegou para mim semana passada. Ele chegou
com BNP, olha só, 27 de novembro, ele trouxe o último exame que ele fez no ano de 2024. Olha o BNP aqui, eu sei que tá pequenininho, mas eu falo para vocês, tá? Porque é uma imagem, é uma foto de um exame, né, real, né? Uma foto de um exame real. Tá em 424. Lembra que aqui, ó, mais de 400. Ele tinha sido internado em novembro, né? Então ele fez o exame em novembro, ó, mais de 400. E aqui tá 424. Uma porrada, né? 424, uma porrada. Ou seja, muito provavelmente insuficiência cardíaca. E aí o que o médico fez? Pediu a proteína C reativa, pediu a PCR para confirmar. Por mais que não tenha dado acima de 3 miligramas por litro, que seria o ponto de corte, deu 2,07, que foi quase 3 vezes superior ao exame de junho que o paciente tinha feito, que tinha sido internado por problema renal. É um paciente de 83 anos de idade, é um homem, tá? De 83 anos de idade, um queridão. E veja, ó, ele estava com 0,83, 0,81 ali em junho, e em novembro, quando ele foi internado novamente, já apontou 2,07 e o BNP 424 picogramas por ml. E quando ele foi internado lá em abril, o BNP dele chegou abril de 24, né, do ano passado, chegou a 1.600, cara. Meu Deus, pensa num coração judiado, esse cara aqui. Coração, rim, tudo, né? Então, esse indivíduo precisa de exercício? Precisa de muito exercício. Porque se a gente olhar para 30, 40 anos atrás, um indivíduo desse aí, se fizesse exercício, ele ia morrer. Né? A gente tinha essa crença, não posso fazer, porque meu coração é fraco, meu coração não aguenta e tal. Pois é. Agora é o contrário, se não fizer, é que vai dar ruim, né? Boa tarde a Neuza, que cumprimentou a gente aqui no chat. Então, boa tarde, Neuza, seja muito bem-vinda. Depois você vai pegando aí as informações da live, né? Depois você volta e assiste a live, porque a gente tá mandando bala aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aí, tá? Fiquem muito à vontade, deixe sua pergunta no chat, vai raciocinando aí, coloca para mim no chat, tá? Tá tudo certo. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like que eu tô vendo aqui. Ah, não, vocês estão dando like aí, show de bola. Maravilha, aí eu tô gostando, vocês estão dando like, eu tô gostando, tá? Então vamos lá, coloca para mim aí nos comentários, ó, tô contigo, Moa, bora conteúdo, tô contigo, bora, escreve para mim nos comentários e vamos para cima, beleza? Vamos continuar. Vamos começar a falar do exercício então, beleza? Vamos entrar na parte do exercício, visto essa parte mais introdutória da insuficiência cardíaca, vamos falar sobre um importante marcador, que é o consumo máximo de oxigênio. Então, vamos lá. Falei para vocês que nós tínhamos duas variáveis importantes para o profissional de educação física para trabalhar com exercício em pacientes com insuficiência cardíaca. Primeira, fração de ejeção. Tá, mas Moacir, a fração de ejeção vem no exame? Vem, tá, pessoal? Ela vem lá nos exames que o paciente faz com o médico, vai vir para vocês os laudos, procura, vai estar lá no resultado. Vai estar lá bonitinho, não tem erro, tá? Vai estar lá, fração de ejeção de ventrículo esquerdo, tantos por cento. Você já sabe como trabalhar, como intervir. Se você olhar lá que o indivíduo ele tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca, fração de ejeção está em mais de 50%, ele tem uma insuficiência cardíaca de fração preservada. Se você viu que ele tem insuficiência cardíaca, a fração de ejeção está em 39, está em 40, está em 35, fração de ejeção reduzida. Faz diferença? Cara, faz diferença, principalmente no que é o volume de treinamento. Já vamos conversar sobre isso. O que é o consumo de oxigênio, pessoal, e a sua importância quando a gente observa a parte de prescrição do treinamento físico, tá? Olha só. O consumo de oxigênio é a capacidade máxima de captação e utilização de oxigênio durante o exercício. Então, basicamente é o quê? O quanto eu consigo inspirar de oxigênio da atmosfera, metabolizar esse oxigênio no meu corpo e transformar ele em movimento, transformar ele em exercício físico. É isso que é o consumo de oxigênio. Então, a priori, quanto maior o consumo de oxigênio, melhor. A priori é isso, tá? Então, um consumo de oxigênio 40 é melhor do que 20. Um consumo de oxigênio 20 é melhor do que 10, e assim sucessivamente, tá? Se a gente olhar, por exemplo, atletas de altíssima performance, principalmente endurancistas, né? Atletas de meio fundo, maratonistas, triatletas, esses endurances, né? Ciclistas mountain bikes, esses caras aí, esses indivíduos, eles têm consumo de oxigênio que pode variar muito, mas fica ali na casa de 70, 80, 85 ml quilograma por minuto. Se a gente pensar no consumo de oxigênio relativo, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Um paciente, por exemplo,
com câncer de pulmão chega a 10, 11. É muito baixo, né? E é muito diferente um do outro. Então ele é um marcador importante tanto para performance quanto para a doença. E a gente pode, claro, identificar esse consumo de oxigênio por meio de testes, por meio de avaliações, até mesmo de forma sem teste. A gente consegue fazer apenas com dados do indivíduo, né? Massa corporal, altura, tabagismo, alcoolismo, ou seja, estilo de vida do indivíduo a gente consegue estimar. Não é a melhor, não é a melhor ferramenta, né? A melhor ferramenta é fazer um teste, e também depende do teste que o indivíduo está apto a fazer, a gente consegue encontrar o consumo máximo de oxigênio. Esse carinha aqui sim é muito importante, né? Ele é utilizado também para prescrever o treino, mas a gente não usa tanto como prescrição no ambiente prático, tá? No ambiente laboratorial, ok, mas no ambiente prático, não. No ambiente prático, a gente usa mais escala de Borg, a frequência cardíaca a gente pode utilizar, né? Só que a frequência cardíaca tem que tomar bastante cuidado, porque muitos pacientes, eles tomam medicamentos, quase todos, na verdade, né? E se for um beta-bloqueador, esse beta-bloqueador vai interferir na frequência cardíaca. Por isso que é muito importante você saber a lista de remédios que o indivíduo toma. Nossa, Moacir, mas eu tenho que saber todos os remédios, toda a farmacocinética do remédio? Não, não. O que você tem que saber é se o remédio interfere nos parâmetros de desempenho do indivíduo. E principalmente se subestima ou superestima o esforço. Exemplo, um beta-bloqueador, por via de regra, ele vai deixar a frequência cardíaca do indivíduo muito padrãozinha. Basicamente, ela não altera muita coisa num exercício de alta intensidade, por exemplo. Então, a escala de Borg acaba sendo uma ferramenta muito válida, porque esse paciente ele vai estar muito abaixo da frequência cardíaca alvo, mas ele está relatando para você que o esforço está alto. Por que não está acontecendo uma resposta na frequência cardíaca? Por causa do medicamento. Então, muito importante você saber os medicamentos que o indivíduo toma, ok? Beleza? Essa imagem aqui é muito legal, gosto bastante dela, publicada no artigo da Barbara Strasser, em 2018, um artigo recente aí, inclusive, né? Tá aqui a capinha do artigo para vocês pesquisarem depois. O pessoal que tá na EmpScience está tudo bonitinho para vocês no material lá, na plataforma, depois que essa live for editada e jogada para lá. Esse gráfico aqui, nessa imagem, ela mostra pra gente o quê? Veja o seguinte, pessoal, é muito legal isso aqui, tá? Physical fitness, vamos colocar aqui como condicionamento físico, tá? Uma tradução de physical fitness como condicionamento físico, capacidade aeróbia, enfim. Use a frase que você achar melhor. Veja que nós temos aqui na linha horizontal a idade, né, do ser humano. 30 anos, 50 anos, 70, 90, 100 anos de idade que nós vamos ter aí, muito provavelmente no futuro, essas pessoas chegando com mais facilidade a 100 anos de idade, né? O ser humano como um todo. Bom, aqui eu tenho uma linha tracejada que está escrito independência e dependência, tá vendo? Ó, cima e baixo, cima e baixo. Independência e dependência. E nós temos aqui em cima uma linha pretinha, sedentária, e uma linha pretinha um pouquinho mais espessa, treinados. Para ver aí, né? Tá tranquilo, dá para entender aí sossegado. E aqui nós temos aqui a prevenção, né? Prevenção-alvo, treinamento aeróbio, treinamento de força. Aqui o bonequinho correndo, fazendo uma caminhada, enfim, simboliza treinamento de predominância aeróbia, caminhar, correr, pedalar, nadar. Enquanto que o halter simboliza o treinamento de força, né? Treinamento acíclico, ok? Poderia ser um crossfit, um treinamento funcional, enfim. Bom, o que essa imagem está mostrando aqui para a gente? Ela está mostrando o seguinte: quanto mais exercício físico a pessoa tiver, principalmente como alvo para tratamento de doenças como a insuficiência cardíaca, mais anos saudáveis ela vai ter, né? O Health Life Years. Veja que, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, por volta ali dos 70 e pouquinhos anos, se ela tiver muita sorte, né? Ela começa a perder a sua independência, tornando-se dependente. Dependente do quê, Moacir? Bom, ela pode ter uma dependência física, né, como por exemplo de um objeto, muleta, enfim, né, até uma cadeira de rodas, sei lá, teve severas fraturas que não consegue mais andar, ou uma dependência social, como por exemplo depender de familiares, depender de cuidador, depender de uma instituição, né? Então, essa dependência, ela traz o quê? Uma perda da autonomia funcional e também o aumento da chance de vários problemas, principalmente psicológicos. Depressão, né, apatia, isolamento social, etc, etc, etc. Então, quando a gente olha para o consumo de oxigênio, quanto mais consumo de oxigênio, mais independência esse indivíduo vai ter.
que nós chamamos de autonomia funcional. Veja que o indivíduo treinado, ele tem uma autonomia funcional que pode, não é que vai, tá? Pode ultrapassar os 90 anos. Então imagina você hoje me assistindo aqui, que tem lá os seus 20, 30, 40 anos, e você daqui a 30 anos, você tem 40, tá? 40 para 70, são só 30, tá? Tá mais perto de 70, 40 mais perto de 70 do que 40 quando você nasceu, tá? Não esquece. Pois é. Então imagina daqui a 30 anos, você já depender de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma instituição, ou de alguma política pública, etc. Não é legal, né? Não é muito interessante, até mesmo do ponto de vista psicológico, como a própria literatura traz. Então, consumo de oxigênio é igual ao quê? A anos de vida saudável. Essa imagem traduz bem isso. Quanto mais ativo o indivíduo for, mais direcionado for os exercícios para essa população, melhor. Praticar exercício é fundamental quando a gente pensa em pacientes com insuficiência cardíaca com a intenção de aumentar o consumo de oxigênio. Beleza, galera? Se tiver comentários aí, dúvidas, vai perguntando, porque a gente vai entrar no exercício físico aí. Ó, essa imagem aqui, ela tá no meu livro, tá? Inclusive, né, para quem quiser os meus livros aí, deixa para mim nos comentários que a gente vai combinar o envio dos livros aí, né? Tenho 2 livros, Teoria e Prática da Musculação e o Manual Prático de Testes Físicos, que inclusive eu trago essa tabela aí de consumo de oxigênio, que é uma adaptação da American Heart Association, da Associação Americana do Coração, tá? Que também trabalha muito com essa questão aí do diagnóstico de insuficiência cardíaca. Essa tabela de cima aqui, ó, é a tabela dos meninos, dos homens, masculino, e aqui embaixo é a tabela das meninas, das mulheres, feminino, ok? Bom, repare o seguinte, ó, a classificação ela vai em 5 escalas, né, do muito ruim ao excelente para ambos os sexos, e é claro que o consumo de oxigênio, ele também se difere da idade, não só do sexo, mas também da idade. Então, por uma questão anatômica, biológica, os homens, a priori, levando em considerações normais entre os indivíduos, né, têm mais condicionamento físico que as mulheres. Ou, se você preferir, as mulheres têm menos do que os homens. Isso levando em consideração que eles são idênticos, né? É claro que eu não vou comparar uma mulher ativa com um homem sedentário. Não vou fazer isso. É óbvio que a mulher ativa vai ter mais condicionamento físico do que o homem sedentário. A idade ela é muito importante, tá, pessoal? Então não tem como fugir. O fator idade automaticamente vai reduzir o consumo de oxigênio. Vai reduzir. Ah, mas fazer exercício não reduz. Reduz. Vai reduzir. É processo biológico, pessoal, não tem como. O que pode acontecer é que com exercício existe uma atenuação da perda, ou seja, a perda não é tão abrupta, a perda ela não é tão imediata, mas ela vai acontecer. Não vai querer dizer que um indivíduo que tem 100 anos, ele tem um consumo de oxigênio mesmo sendo ativo, igual a um menino de 20 anos sedentário. O menino de 20 anos sedentário ganha do homem ativo de 100, tá? Sinto dizer, fator idade é importante para o consumo de oxigênio. Quando a gente olha, por exemplo, para as faixas mais avançadas, aqui a partir dos 50 anos, tanto homens e mulheres, a gente quer o quê? O que a gente quer, pessoal? Presta bem atenção, tá? Que o consumo de oxigênio seja pelo menos regular. Pelo menos regular. Acima de 25, 23 a 25 para homens e 18 a 21 para mulheres. Se os valores forem menores, atenção. Então, vai vir no exame isso para vocês, bonitinho para vocês trabalhar. Tá tudo pronto. Porque o indivíduo que tem esse problema, ele passou pela medicina, ele passou pelos médicos. Então ele fez ecocardiograma, ele fez exame de sangue, ele fez um exame de esforço físico, uma ergometria, que pode ter sido uma ergoespirometria, vai vir para vocês lá os dados do teste físico, quanto tempo ele conseguiu caminhar na esteira, inclinação, né? Inclinação da esteira, etc., frequência cardíaca máxima, vai vir tudo bonitinho para vocês lá. Olha o consumo de oxigênio, verifica lá, quanto teve de consumo de oxigênio. Ah, veio o seu Pedro, de 65 anos, fração de ejeção 35%, consumo de oxigênio 17. Tá aqui 17, ó, entre 16 e 22. Então ele está com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida e o consumo de oxigênio ruim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o consumo de oxigênio. Aumentando o consumo de oxigênio, automaticamente aumenta a fração de ejeção. Não é uma correlação perfeita, tá? Não é assim uma causa e efeito, mas muito provavelmente quando esse indivíduo começa a ganhar VO2, ele também melhora a sua fração de ejeção. Então essa tabela aqui é bem legal, né? Está presente no meu livro. Quem quiser meu livro, com mais de 62 testes físicos para você aplicar aí na sua prática profissional, entre em contato comigo
que o frete é grátis e o envio é imediato. Não come bola, hein? Come bola, que é um livro que tem QR Code dentro ainda. Você vê os testes físicos na prática. Olha que informação legal. No artigo científico, neste artigo aqui, tá? No artigo da Strasser, nesse artigo aqui tem essa informação aqui que eu trouxe traduzida para vocês. Olha só. Um idoso com insuficiência cardíaca com um VO2 de 15, muito fraco, tá? Muito fraco, pode ter dificuldade em andar mais rápido do que 3 km por hora. Você sabe o que é 3 km por hora, gente? Uma caminhadinha ridícula, tá? É uma caminhadinha rastejando para nós que somos saudáveis, né? Para nós que fazemos exercício físico. Durante um período prolongado. Ou seja, se ele precisar caminhar da sua casa até o mercado, que são 10 minutos, ele não consegue. Ele tem que parar. Vocês conhecem pessoas assim? Já se depararam com pessoas assim? Ou, geralmente, não consegue subir mais que 10 degraus por minuto. Cara, você já pensou 10 degraus? Ó, você liga um cronômetro, clique, você tem 1 minuto para subir 10 degraus. A pessoa não consegue, o idoso não consegue. Tanto por capacidade de oxigênio, quanto por capacidade locomotora mesmo. Não tem força muscular para subir o degrau, não tem massa muscular para apoiar, não tem estrutura óssea para estabilizar. Então, por isso que eu falei para vocês, se viesse só com a insuficiência cardíaca, tava tudo maravilhoso. Mas esse indivíduo, ele vem com um monte de problema. Ele vem com o combo todo. Mas você imagina, um paciente com 90 anos, com insuficiência cardíaca, ele não vai vir só com insuficiência cardíaca, ele vai vir com artrose, se já não colocou uma prótese de quadril, prótese de joelho, ou artrodese, né, que são as plaquinhas entre as vértebras, limitando a mobilidade de coluna, por exemplo, etc, diabetes, e vai. Então, bastante atenção. O consumo de oxigênio é uma das variáveis mais importantes que a gente tem para essa população. Nesse sentido, olha só, esse artigo aqui, publicado por Howden e colaboradores, é muito massa esse artigo aqui, porque eles fizeram um treinamento durante 24 semanas. Não estou falando, 24 meses, desculpe, 24 meses, são 2 anos. 2 anos. Olha que maravilha, cara. Maravilha. Participaram do estudo 53 homens e mulheres, tinha aí de tudo, né? Homens e mulheres, na média aí também 53 anos. Um grupo fez aquele treinão básico, né, no método Naskowski, né, só nas coxas lá, flexibilidade, equilíbrio, musculação. Era um treino prescrito por um profissional, mas não era um treino acompanhado, periodizado. O outro grupo não. O outro grupo ele fez um treino periodizado, principalmente nos primeiros 10 meses. 10 meses de treinamento periodizado, depois fez só a parte de manutenção. Olha esses gráficos aqui, que maravilhoso, cara. Olha a importância da periodização para quem fala que periodização não funciona, né? Para pacientes com insuficiência cardíaca, funciona. Olha só, aqui na letra A, onde vocês estão vendo meu laser aqui, ó, letra A, nós temos o volume diastólico final. Lembra do volume diastólico? É o quanto que o coração enche de sangue. O grupo que não fez o treinamento periodizado, só fez lá a flexibilidade, equilíbrio e a musculação também, mas de uma forma muito mais similar, né? Muito mais coletiva, simplória, perdeu o volume diastólico final. Reduziu, depois de 24 meses, fazendo exercício, tá? É bom deixar claro. Pô, assim, mas os caras fizeram 24 meses e perderam volume diastólico? Perderam, porque o exercício não é mágico. Quem é mágico é o profissional que faz o exercício transformar o paciente em resultado. Isso que é a magia. Não adianta. Faz exercício. Sim, faz exercício, mas bem orientado, bem prescrito, bem periodizado. O grupo que fez o treino periodizado, ele melhorou bastante, significativamente, inclusive, né? Isso mostra aqui a estatística, o volume diastólico final, depois de 14 meses de treino periodizado, e conseguiu manter, mesmo que o treino depois não foi mais periodizado. Nos 14 meses, nos 10 meses, subsequentes, não perdeu o volume diastólico em pacientes com idade de 53 anos, tá? Não estou nem falando de pacientes muito avançados em idade. Estou falando de pessoas de 53 anos na média. Claro que tinha pessoas com 60, 65, mas tinha pessoas também com menos. Na média, eles tinham ali em torno de 50 anos. Agora, aqui à direita, nós temos uma outra imagem, né? Essa aqui a gente mostrou o volume diastólico. Coração enchendo. Aqui nós temos o consumo de oxigênio. Olha que legal. O grupo que fez o treino convencional não alterou nada o consumo de oxigênio. Ficou na casa ali dos 30 ali, ó, tá? Mais ou menos dos 30.
E essas linhas cinzas aqui por trás é indivíduo a indivíduo, tá? Essa linha aqui é a média. Aqui é indivíduo a indivíduo. Teve indivíduo que perdeu, indivíduo que ganhou, mas na média não teve alteração. Agora, o grupo que treinou periodizado melhorou o consumo de oxigênio com o treino de musculação periodizado, bonitinho, fazendo lá o controle da intensidade, do volume, etc. Aí no artigo científico vocês conseguem ver tudo bonitinho, a descrição da periodização, todas as informações, com treinamento intervalado, foi muito legal. Inclusive vou trazer já, daqui a pouquinho, inclusive acho que agora, né? Daqui a pouquinho já vou trazer para vocês o treinamento para nós ir para o final dessa live. Inclusive, quero saber se vocês têm perguntas, pessoal. Se tiver perguntas, vão deixando aí no chat para mim, que eu estou aqui acompanhando vocês. Né? Lembra, dá o like, se inscreve, tá, pessoal? Eu faço live todo mês aqui, tá? E depois essas lives vão lá para minha plataforma de cursos, a MP Science, como curso mesmo, com certificado, para quem é assinante. E para quem quiser ser assinante da MP Science, tem um comentário fixado e também um link na descrição, tá? Você tem a opção de fazer todos os cursos por apenas R$ 29,90 por mês. No anual fica 23 pila, cara. Muito barato, né? Para você fazer atualmente 70 e poucos cursos já até perdi a conta, depois tem que inclusive contar quantos cursos tem lá. Vamos lá, seguindo, galerinha, atestado médico, ó, isso aqui é real também, tá, do meu paciente lá, aquele mesmo que eu mostrei para vocês o exame. Óbvio que eu tirei o nome do médico, né, e também o nome do paciente, por questões, né, de preservação de dados. Ó, declaro para os devidos fins que o senhor, o meu aluno, meu querido aluno lá, é portador de insuficiência cardíaca congestiva, mas está bem compensado e poderá realizar atividades físicas regulares com atividades de resistência e aeróbicas, tá errado, é aeróbias, mas tudo bem, conforme a sua tolerância, iniciando com cargas leves e aumentando gradualmente. Não é carga, é peso, né? Então, mas é um médico que não tem nosso conhecimento. Com pesos leves e aumentando gradualmente. Deverá evitar esforços exaustivos acima de 7, 8 na escala de Borg. Aí vem os camaradas dizer que não faz controle da intensidade. Ai, cara, como que você não faz controle da intensidade? O atestado médico ali, o médico está pedindo para você utilizar isso, para você usar isso aí. E para a gente poder, claro, né, explicar isso para vocês, para que vocês tenham noção disso, eu vou utilizar o Practical Guidelines for Exercise Prescription in Patients with Chronic Heart Failure, ou seja, Guia Prático de Prescrição de Exercício em Pacientes com Insuficiência Cardíaca, publicado por Taylor em 2023. Super recente, bacana, fez uma atualizaçãozinha legal aí de um artigo de 2013, que já tinha, foi uma revisão sistemática bem legal, publicada. E eu vou trazer isso aqui, claro que poderia ser qualquer outra literatura, ou um compilado de informações, mas eu acho que esse aqui dá um bom suporte para a gente fazer a prescrição. O que o médico quer com aquela escala de Borg 7 a 8 ali, né? Olha só, ele pediu, né, acima de 7, 8 na escala de Borg. Ele está falando dessa aqui. Ele está falando da CR10, que é esta aqui, ó. Ele está pedindo o quê? Que não exceda a escala 6. Que o paciente com insuficiência cardíaca deva começar com esforços de 1 a no máximo 3, ou seja, o que seria ali leve para moderado, e a gente vai gradativamente progredindo essas intensidades para uma escala 4 a 6, o que seria ali um pouco difícil para difícil, evitando o muito difícil e o máximo, que seria de 7 a 10. É isso que ele está pedindo. Tá? Por isso que a escala de Borg, essa aqui que é a CR10, na verdade, né, a escala de Foster, essa aqui é de Borg e essa do lado, essa aqui é de Foster, elas servem muito para você utilizar isso como parâmetro de controle do treinamento, né? Então, você colocou o aluno para fazer um esforço, ele relata para você que o esforço, não, foi fácil, 2. Show de bola. Segue o jogo de acordo com a orientação médica. Se for utilizar a escala original de 6 a 20, né, se fosse fazer uma relação desta com esta, esses 7 e 8 que o médico está pedindo para evitar, que é essa escala aqui, né, de muito difícil para máximo, seria o quê? Do 15 em diante nesta aqui, certo? 15 em diante. Então, a gente pode trabalhar ali um esforço até um 14, relativamente cansativo, que seria um pouco difícil, ok? Então, evitar isso, seguir as recomendações médicas, cada paciente tem a recomendação, a gente vai trabalhar a individualidade biológica com cada paciente, mas é importante que a gente respeite isso, beleza? Vamos para o programa de treino, ó. Bora pro programa de treino, presta atenção, hein? Presta atenção. Já deu like, se inscreveu? Então tudo certo. Presta atenção. Eu tô até ficando com calor aqui, vou até baixar o ar. Aí, vambora. Programa de treinamento. Para conseguir trabalhar um esqueleto, um modelo, né? Trabalhando exercícios, progressão
do treinamento, eu vou mostrar aqui um exemplo de um aluno que treina 3 vezes por semana, utilizando uma semana de segunda a sexta. Ok? Mas, Moacir, meu aluno treina 2 vezes, não tem problema, adapta para 2 vezes as informações que eu vou passar para vocês. Moacir, meu aluno treina 4, não tem problema, adapta as informações que eu vou mostrar para vocês. O sugerido para esses pacientes, no começo, é de 2 a 3 vezes por semana. Essa é a recomendação básica, tá? Eu, particularmente falando, Moacir falando, com suporte da literatura, eu já quero que esse paciente treine 3. Ah, mas ele está muito debilitado. Não está. Até porque se fosse esse exemplo aqui, ele já falou, o médico ali, que ele está bem compensado, está tudo certo. Mas mesmo que não tivesse, se fosse no estágio bem de reabilitação, é burdoada 3 vezes. Só porque ele vai trabalhar com intensidades de acordo com o que ele pode, de acordo com a condição. Ok? Bom, vamos ver aqui, ó. Vamos imaginar que ele treina segunda, quarta e sexta. Clássico, né? Segunda, quarta e sexta, sem mistério. Eu já gosto de trabalhar utilizando a literatura científica. Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui tem base no artigo do Taylor, tá? Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui tem base na literatura científica. Eu já gosto de trabalhar com corrente, ou seja, força e aeróbio no mesmo treino. Poderia fazer uma sessão só de aeróbio, uma sessão só de força? Pode. Na minha opinião, não é tão motivador assim. Porque lembra que esse paciente, ele não é um indivíduo que gosta de fazer exercício, porque se gostasse não chegaria nessa condição. Concorda comigo? Então, quanto mais motivador for o treino, melhor. Tá? Melhor é. É apenas uma sugestão. Uma vez que você determinou o fracionamento de treino, você vai organizar os métodos e todas as variáveis da carga de treinamento. Aí sim, tá? Carga de treinamento entende-se o quê? Volume, intensidade, complexidade, densidade, frequência, que já foi determinado aqui 3 vezes. Então você vai manipular tudo que você puder manipular, porque nós somos o quê? Manipuladores de variáveis, nós não somos simplesmente um contador de repetições, a gente controla variáveis, manipula variáveis, prescreve variáveis. É isso que a gente faz. Vamos pegar esse esqueletinho aqui e vamos pensar no treinamento aeróbio. Informações importantes para você que quer trabalhar com pacientes com insuficiência cardíaca. Olha só, 15 a 20 minutos por sessão. Por sessão. Por sessão. Isso significa dizer que é em torno de 45 minutos a 60 minutos por semana para quem treina 3 vezes. Ok? Então, quer dizer que eu poderia fazer 1 hora de treino aeróbio numa sessão só, Moa, e fazer 2 sessões de treino de força? Pode. Poder você pode. Você está cumprindo a literatura. Mas será que é legal deixar o indivíduo fazer 60 minutos de aeróbio? Pô, é chato pra caramba. Até para quem gosta de correr, cara. É muito chato. Muito chato. Então, eu sugiro fatiar. Faz a fatia, bonitinho, come um pedacinho dessa fatia em cada sessão de treino. Dividir o tempo ao longo da sessão. Isso funciona muito bem, tá? Isso funciona muito bem. Isso aqui você vê no ambiente prático. Exemplo. Suponha que o paciente começou com 15 minutos, que é apenas uma sugestão, né? Se for um paciente muito debilitado, ou que realmente tem muita resistência a fazer aeróbio, começa com 10. Começa com 5, não tem problema. Mas a sugestão ali, né, o target, né, o alvo, 15 a 20. Dividir o tempo da sessão ao longo do treino é muito tempo. Desculpe, dividir o tempo ao longo da sessão de treino é muito legal. Exemplo, 15 minutos, você pode fazer 5 no começo, 5 no meio, 5 no final. Funciona legal pra caramba, tá? 20 minutos, você pode fazer 10 no começo, 10 no final. 20 minutos, você pode fazer 4 blocos de 5. Tem pacientes que eu faço assim, inclusive. Eu tenho um paciente que colocou 3 stents recentemente. Ele não tem insuficiência cardíaca, mas colocou 3 stents, né, que são as molinhas no coração, nas artérias do coração. E eu trabalho com ele 20 minutos por sessão de aeróbio, e eu faço 5, 2, 3 exercícios de força, mais 5, 2, 3 exercícios de força, mais 5, 2 exercícios de força, mais 5 minutos no final. Aí fica muito prazeroso para o indivíduo, ele cumpre 20 minutos e nem percebe. Sugestão bacana essa, hein? Utilizar a PSE, sim, usa a PSE, mesmo que for de uma forma no linguajar, no boca a boca. Já vou explicar como é que vocês fazem isso, tá? Progredir o volume ao longo das sessões. O que significa isso? Vai aumentando esse tempo aqui. Então, o tempo é uma variável de volume ao longo das sessões. Então, semana 1, 10 minutos. Semana 2, 15 minutos. Semana 3, 15. Semana 4, 20. Semana 5, 20. Né? Você vai insistindo em algumas semanas e depois você vai ampliando esse aeróbio até chegar aí num alvo de 30 minutos. Olha, por exemplo, aqui, ó, esse esquema que eu montei para vocês aqui para 4 semanas, tá? Treinamento de força, que eu já vou mostrar exemplos de treino de força,
mais 15 minutos de aeróbio na segunda-feira. Repete na quarta, repete na sexta. E aqui, nesses aeróbios, você pode utilizar equipamentos diferentes, que inclusive está na literatura, está na sugestão do guideline. Você usar aparelhos diferentes conforme a estrutura do ambiente que você tem disponível e conforme também, claro, a capacidade do aluno fazer aquele aparelho. Lembra que eu falei que o paciente não vem só com insuficiência cardíaca, ele vem com problema ortopédico também? Então, se ele vir com problema ortopédico, que a caminhada dele não é muito legal ainda, você pode fazer esse indivíduo caminhar pouquinho, mas dá prioridade, por exemplo, para uma bicicleta no começo. Depois você vai mudando, melhorando a caminhada desse aluno. Lembra que eu falei que ele não vem só com insuficiência cardíaca, ele pode vir com sobrepeso e obesidade, que interfere no conforto do aparelho locomotor para poder fazer uma caminhada, por exemplo. Então você vai mudando esses aparelhos para trazer mais capacidade de eficácia para o indivíduo, né? Ele se sentir realizado, né? Ele se sentir capaz de fazer o exercício. Isso é muito importante. O aluno com insuficiência cardíaca, ele tem que sair do treino com um sentimento de potência, sabe? Eu consegui fazer, independentemente se é homem, se é mulher, tá? Sair do treino com, poxa, consegui fazer 20 minutos. E você tem que reforçar isso, tá? É você que tem que fazer, porque o paciente ele faz 3 blocos de 5, na cabeça dele ele fez 5. Aí você reforça, viu? Ó, você conseguiu fazer 15 minutos hoje. Quinzão, hein? Você fez quinzão. Usa aumentativos. Usa palavras com aumentativo para poder impactar. Vamos fazer cincão aqui, ó. Cincão de bike. Pô, cincão? 5 minutos? 5, tá? Cincão é aumentativo de 5. Ó, você fez quinzão, hein? Pô, vintão hoje, hein? E quando o paciente está resistente, você usa diminutivo. Porque o diminutivo, ele é uma forma de negociação com o ser humano. Você sabia disso, né? Você não sabe, sabe agora. Vem cá, vamos fazer cinquinho aqui, ó. Cinquinho na esteira, ó. Cinquinho. Cinquinho. Cinquinho só. Pronto. Fechou. Uma forma de se sentir pertencente ao treino e conseguir completar as sessões de treino. Semana 3, semana 4. Olha que legal aqui, ó. Semana 3 e semana 4. Eu já coloco lá o treinamento intervalado. Tá vendo? Na semana 4. Eu mantive aqui os 20 minutos, ó, da 2 para 3, do treinamento aeróbio. Não falei da força ainda, vou falar depois. E coloquei aqui um treinamento intervalado, que a literatura sugere. Esse treinamento intervalado, bastante cuidado, tá? Por quê? Porque apesar de ser muito bom, ele pode ser um baita tiro no teu pé. O treinamento intervalado, aqui, os estímulos eles devem ser curtos, bem curtinhos. 5 segundos, 8 segundos, 10 segundos, 15 segundos, bem curtinhos. E os descansos, né, os repousos, as pausas, de preferência ativa, tá? Ativa e longas. Exemplo, vamos supor que você colocou um paciente para caminhar na esteira, ok? Um paciente, vamos usar a dona agora. A dona Joana. A dona Joana, uma senhora de 75 anos com insuficiência cardíaca, fez tudo bonitinho os exames, tudo. Ela tá sobrepeso, né? Tá um pouquinho acima do seu peso corporal, feitas as avaliações antropométricas, tudo certinho. E aí ela caminha ali, por exemplo, a 4 km por hora, e ela já diz para você que 4 km por hora é uma intensidade moderada. Já dá assim, ó. Já tem que dar uma respiradinha um pouquinho mais fundo, mas também não é daquela coisa severa ainda. Ou seja, é bem típico de moderado. 4 por hora. Pegou a ideia? 4 por hora. Então, você pode utilizar essa informação ao seu favor, né? Se você quer fazer um treinamento intervalado, você pode pedir para esta senhora, a dona Joana, caminhar a 5,5 km por hora, que já é alta intensidade para ela, e caminhar a 3 por hora. É um treinamento intervalado? É. Então ela caminha 15 segundinhos a 5,5, vai dar uma aceleradinha, né? O corpinho vai dar uma aceleradinha, e aí ela caminha 2 minutos, 3 minutos, a 3 por hora, 3,5, para reduzir a percepção de esforço. E você vai controlando. E aí, como é que tá? Tá bem? Tudo certo? Sentiu tontura? A visão ficou turva? Preteou? Você usa palavras para ficar mais próximo do seu aluno. É treinamento intervalado isso. Fechou? Você pode utilizar parte desse treino aeróbio
com o treinamento intervalado. Você pode fazer no começo da sessão contínuo, no final do treino intervalado, por exemplo. Né? O aluno chegou para treinar, 10 minutinhos iniciais, treinamento contínuo, treinamento de força depois, e no final você pode fazer 5 minutinhos, 10 minutinhos, treinamento intervalado, dessa forma que eu te falei. 4 estímulos de 15 segundos, com 2 minutinhos de descanso, caminhando bem devagarinho. É um treinamento intervalado para esse paciente. Pronto, fechou? Porque o treinamento intervalado é o quê? Um estímulo forte e um descanso. Um estímulo forte e um descanso. Para esse paciente, caminhar 5,5, 6 por hora já é um estímulo forte. Beleza, galerinha? Show de bola, né? Dúvidas? Por enquanto, tudo certo aí? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. Cite frequências cardíacas, zona 1, 2, 3, 4, 5. Klaus, nós não utilizamos zonas de frequência para paciente com insuficiência cardíaca, tá? A gente não usa. A gente usa percepção subjetiva de esforço, justamente pelo que eu já expliquei no começo, que muitos deles utilizam beta-bloqueador. As zonas de frequência cardíaca, elas não são interessantes para esses pacientes. O que é interessante para esse paciente é percepção subjetiva de esforço, escala de sentimento, satisfação ao treino e percepção de dor. Isso durante a sessão. Posteriormente, quando o aluno chega, volta para treinar, a gente usa PSR, percepção subjetiva de recuperação, pontos de dor e sentimento ao treinamento. Zona de frequência cardíaca para paciente com insuficiência cardíaca não funciona. Beleza? Se tiver mais dúvidas, pode deixar no chat aí, fica à vontade, a gente vai discutindo aqui. Beleza, galera? Vamos lá. Parte de treinamento de força agora. Olha só. Comece com até 6 exercícios-chave. Recomendação importantíssima, tá? O que é um exercício-chave, Moacir? Ah, boa pergunta. O exercício-chave é aquilo que é importante para o aluno desenvolver. Tem muitos pacientes com insuficiência cardíaca que eles chegam com sarcopenia. Muitos, mas muitos assim, muitos. Então você tem que desenvolver o quê? Cintura escapular, cintura pélvica. E cintura escapular a gente pode pensar o quê? Supino, remada, puxada, desenvolvimento com halteres, né? Show de bola. Cintura escapular. Esses são os básicos, mas tem outros também. Você pode perceber que tem alunos que têm muita fraqueza em contração de bíceps e de tríceps, ou seja, é aquele paciente que ele não tem força de contração muscular em flexão de cotovelo. Então a gente pode colocar alguns isolados de bíceps, né? A rosca Scott funciona muito bem, por exemplo. Show de bola. Então, exercício-chave é aquele que o aluno precisa. Cintura pélvica, né? Membros inferiores, beleza. Agachamento, leg press, stiff, exercícios de panturrilha são importantíssimos. Entre outros, tá? Entre outros. Claro que vai ter que ser avaliado se o aluno tem capacidade, condição de executar esses exercícios. Uma avaliação funcional, ela é fundamental para esse tipo de aluno. Outra coisa, exercícios multiarticulares devem ser a prioridade. Devem ser prioridade em qualquer situação desse aluno aqui. Aí, claro que você vai utilizar aquilo que é mais seguro para o aluno. Então, por exemplo, um idoso com insuficiência cardíaca, cara, não vai colocar um supino reto com barra, sabe? Coloca um supino inclinado com halteres. É mais seguro, ele fica inclinadinho ali 30 graus, 35 graus, ele se sente um pouco mais seguro. Usa uma remada baixa, usa um puxador, não vai inventar firula, tá? Por exemplo, agachamento, né? Se o aluno não se sente seguro para fazer um agachamento, então tudo bem. Faz um leg press, caso tenha no começo, ou faz algum senta e levanta num banquinho, começa a dar função para esse indivíduo, mas sempre pensando nos multiarticulares. Não que você vai esquecer ou excluir os monoarticulares. Muito pelo contrário. Por exemplo, o stiff é um exercício monoarticular, tá? É monoarticular o stiff, mas ele é muito importante em alguns casos. Fundamental, inclusive. Então a gente pode, claro, trabalhar também os monoarticulares. Utilizar a PSS sempre padrão para prescrição e controle do treino, tanto para aeróbico quanto de força, e progredir as cargas, aí sim, né? Séries, repetições, pesos, intervalos entre as séries. A gente vai jogando aí essa redução de intervalos entre as séries e entre os exercícios também ao longo das sessões de treino. Aqui chegou um ponto bem legal, ó. Pensa, por exemplo, nesse programa de treino aqui, que poderia ser tranquilamente aplicável a um indivíduo com insuficiência cardíaca. Aqui eu coloquei mais superiores do que inferiores, né? Mas é só um exemplo didático, tá, pessoal? Em termos de volume, né, séries e repetições, é muito importante que você pense no que a gente chama do débito cardíaco, tá? Débito cardíaco, volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca. Quanto mais débito cardíaco,
mais sobrecarga no miocárdio eu tenho. E essa sobrecarga no miocárdio, ela está vinculada ao volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue que sai do coração e a frequência cardíaca do indivíduo. Então, se o indivíduo ele faz uma série de 20 repetições, ele tem mais estresse no miocárdio comparado a uma série de 8 a 10, por exemplo. Porque ele fica mais tempo contraindo a musculatura. Mais tempo contraindo a musculatura, mais volume sistólico eu tenho, ou seja, mais sangue sendo expulso eu tenho. E mais também frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca tende a aumentar. Talvez não tanto ou não toda durante as contrações, mas também no intervalo. É um efeito residual, né? Um efeito tardio, principalmente de hormônios como adrenalina, por exemplo, né? Então, bastante cuidado com o número de repetições. A sugestão é você ficar ali entre 6, 8, 10. Pode dar uma esticadinha para 12? Pode, mas cuida com a intensidade, com os pesos, tá? Intervalos um pouco mais longos. E aí vem aqui um grande problema. Idoso tem dificuldade de respeitar intervalo. Tem muita dificuldade de respeitar intervalo. Ele faz ali, por exemplo, a remada. Em remada acontece assim, ó. Não sei se acontece com vocês, tá? Comigo acontece muito, porque eu trabalho muito com essa população. Eles fazem a remada, vai lá, faz 10 repetições, e eles param com o braço estendido, segurando o triângulo, ou o implemento, né? Ou uma barra neutra, ou pronada, enfim. Eles ficam com o braço estendido segurando. Dá 20 segundos, eles estão de novo fazendo o movimento. Já perceberam isso? Comigo acontece direto. Qual que é a estratégia para impedir isso? Existe uma estratégia muito interessante. Você trabalhar com B7. 2 exercícios em sequência, sem intervalo entre um e outro, que é um método que funciona muito bem com esses pacientes. E aí a estratégia é o seguinte. Você pede para o aluno fazer 10 repetições aqui na remada baixa e coloca o segundo exercício longe da remada baixa. Por exemplo, ele tem que fazer um bíceps, pode ser com halteres, com barra, só porque esse bíceps, ele está, por exemplo, a uns 7, 8 metros de distância da remada. Só o fato de ele sair da remada, levantar, você bate o papo ali com o teu aluno, ele vai lá pegar o pezinho, já deu 1 minuto pelo menos. Entende? Já deu 1 minutinho. Às vezes até ele se dispersa e vai tomar água. Acontece muito. Antes de ele completar o bicep, ele vai lá tomar água e depois volta para fazer o bíceps, nesse exemplo aqui. Então, funciona bem, tá? O bicep. E aí você pode pedir para fazer 8 na remada, mais 8 no bíceps. Pronto, uma série ali de 16, mas teve um intervalinho ali de 1 minuto para ele transitar entre os exercícios. Isso funciona muito bem. Ok? Tá vendo que eu selecionei para vocês aqui, ó, 3 caixinhas, ó, leve, moderado, pesado. Isso aqui é uma forma que você pode utilizar de conversar com o seu aluno a respeito da Borg. Imagine que o leve seja, por exemplo, de 0 a 2. O moderado seria algo ali entre 3 e 5. E o pesado de 5 para cima. Então, vamos imaginar assim, ó, você colocou o seu aluno para fazer um leg press. Ok? Fazer um leg press bonitinho lá, 10 repetições. Acabou? Pergunta para o seu aluno. E aí, como é que foi? Foi leve, foi médio ou foi pesado? Ele vai dizer, foi leve. Foi leve. Ok. Se a recomendação é ficar leve, como eu mostrei para vocês a recomendação do meu paciente, eu vou deixar assim. Agora, se ele disse, ficou médiozinho, mas dá para aguentar. Eles falam assim, mas dá para aguentar. Tá pesado, mas dá para aguentar. Aí, quando tá pesado, mas dá para aguentar, eu tiro o peso. Em paciente que tem recomendação médica para que o treino seja leve. Eu não deixo chegar no pesado, eu tiro o peso. Pode deixar. Não deixo, não. Eu tiro, tá? Eu não deixo. Não, eu vou tirar. Então você tem que ter também, claro, né, postura e punho para dizer, não, eu vou tirar. Você não vai ficar com esse peso aqui, não. Vou tirar. Então você pode utilizar essas 3 palavrinhas aqui. E aí, como é que ficou? Ficou leve? Ficou pesado? Ficou médio? Como é que ficou? Não, esse aqui, aí, ó, o desenvolvimento, eles relatam muita dificuldade, eles têm dificuldade de fazer esse movimento aqui, porque eles perdem muita força de deltoide, tá? Então, desenvolvimento, por exemplo, para mim, Moacir, é um exercício que tem que estar no treino. Desenvolvimento com halteres. É maravilhoso esse exercício aqui. Maravilhoso, para tudo, né? Para tudo, mas para o paciente mesmo, com insuficiência cardíaca, eles perdem muito essa força. Esse aqui eles têm uma dificuldade de fazer, tudo torto, o braço não estende, não é que é para estender, né? Mas ele não chega naquela quase extensão, ele fica meio flexionado, é uma tristeza. Mas eles fazem. Esse aqui eles sofrem mais. Esse aqui não é pesadinho. Então tá, então tira um pouquinho o peso. Então a gente tenta chegar no alvo utilizando essas simples palavras. Não é para você virar um maníaco da escala e ficar carregando a escala para lá e para cá. Não. Você pode entender a escala e usar palavras
no diálogo com o seu aluno para entender como é que ele está sentindo essa intensidade. É claro que você pode fazer, como eu já vi, já fiz também, inclusive, em muitos lugares que eu trabalhei, eu colo a escala nos lugares. Na esteira, eu colo na bicicleta, eu colo, por exemplo, no crossover, às vezes tem um espacinho, eu colo e peço para o aluno olhar para a escala e me dizer o número. Tem ambientes que eu já trabalhei que a gente coloca como se fosse um pedestal, assim, sabe? Um flip chart, assim, flip chart gigante, com a escala impressa bem grande para os alunos na frente da esteira observar e falar para a gente. Vamos juntar tudo agora, pessoal, olha só. Como seria um programa de treinamento aí, ó, utilizando os dois modelos, né, predominância aeróbia e predominância de força, para a gente fechar essa aula aqui antes de você sair. Vou pedir de novo, você é chato porque é importante. É chato porque você é importante. Se inscreve no canal e deixa seu like. Não sai sem fazer isso. Fica comigo até o final aqui, que a gente está acabando, vamos encerrar com chave de ouro. Tá? E se tiver pergunta, deixa para mim aqui nos comentários, nós vamos responder a todas elas. Olha só, periodização do treinamento, utilizando aí os dois modelos, como é que funcionaria. E um exemplo, tá, pessoal? Um modelo de prescrição entre infinitas possibilidades que vocês podem ter aí para prescrever o treino. Ó, começa lá, por exemplo, numa esteira 5 a 10 minutos, agachamento, 3 séries de 8 a 10 repetições, supino inclinado, com halterezinhos ali, 3 séries a 8 a 10 repetições. Não é bisete aqui, tá? Aqui eu coloquei um exercício de cada vez, mas você poderia fazer em bisete. Faz uma de agachamento, aí ele vai lá pro banquinho de supino, né? Se ajeita, se acomoda, você entrega o pezinho, ele vai lá e faz o supino inclinado. Show de bola. Poderia também ser em bisete, mas aqui eu não coloquei em bisete. Acabou o supino inclinado, vai lá fazer 5 a 10 minutos de pedal. Acabou o pedal, leg press, 3 séries de 8 a 10, puxador, 3 séries de 8 a 10, ó, veja, priorizando os multiarticulares, cintura escapular, cintura pélvica. 5 a 10 minutos de elíptico, caso tenha, ok? Tem lugares que tem bicicletinha horizontal, né, aquelas bicicletas que são mais deitadas, e a gente tem no nosso espaço lá, a gente tem uma dessa bicicleta, usa. Desenvolvimento com halteres, bíceps Scott. Eu optei o Scott porque é muito usado na literatura para idosos, né? É muito usado, porque é bem seguro, tá? O idoso, que a intensidade absoluta é baixa, então é tranquilo, eles conseguem não mexer tanto o tronco, não mexer tanto o cotovelo, então é um bom exercício. Isso aqui, por exemplo, poderia ser uma sessão de treino de uma segunda-feira. Na quarta-feira, você pode prescrever exercícios diferentes desse aqui, ou o mesmo programa. Na sexta-feira, o mesmo programa, e na outra semana você mudar os exercícios. Tranquilo? Você pode montar a periodização de acordo com o estilo do aluno. Eu, particularmente, gosto de fazer, para 3 vezes, um ABC, dentro de uma semana, tá? ABC full body, ou seja, esse aqui, supondo que fosse uma segunda-feira, na quarta-feira eu não faria agachamento. Eu já faria uma cadeira extensora, não faria um supino inclinado, já faria um pec deck, né, um voador, enfim. Já não faria um bíceps Scott, faria um tríceps polia, ou um tríceps testa, deitadinho. Enfim, tá? E vai também, claro, da demanda do paciente, o que ele precisa fazer. Ok? Na sexta-feira, faria de novo um full body, só que o treino C, com exercícios diferentes desse aqui de segunda e diferentes dos de quarta. E nas próximas 3 semanas, para fechar um mês, eu só vou repetindo, treino A, B, C, A, B, C, A, B, C. E depois eu faço as avaliações. Às vezes, né, o paciente está bem em época de fazer exame. A gente pega os exames, já faz a análise com que o treinamento proporcionou, vê se o consumo de oxigênio aumentou, vê se a fração de ejeção aumentou. Tem pacientes que fazem densitometria óssea, a gente já vê se a parte ali de colo de fêmur melhorou, se o fêmur total melhorou, né, se a densidade mineral óssea aumentou, etc, etc, etc. O que o aluno tem de teste, o que o aluno tem de avaliação, tem de exame, a gente usa muito com esse paciente. Por isso que a parte avaliativa é muito importante também. Isso aqui é um modelinho perfeitamente factível, tá? Veja que não tem volumes altos de treino, e a gente vai trabalhar utilizando aqui, por exemplo, essas 3 palavrinhas: leve, moderado, pesado. Acabou lá o agachamento? E aí, seu Nelson, como é que foi o agachamento? Não, foi pesadinho, mas dá de fazer. Pesadinho, mas dá de fazer. Eles gostam de falar isso. O agachamento é um exercício mais difícil, né? Enfim, você vai fazendo o controle exercício a exercício, tá? É importante você criar esse hábito, para que eles se sintam realmente cuidados, bem cuidados, e se sintam capazes de executar os exercícios. E aqui eu coloquei um exemplo do aeróbio, pessoal, usando 3 aparelhos, mas nada impede de você fazer, como eu já falei para vocês, somente esteira. O paciente precisa caminhar, ele não precisa de bicicleta, ele precisa caminhar. Porque tem pacientes, tá? Acontece, tem pacientes que eles treinam e sábado e domingo eles pedalam, porque como eu moro em região litorânea,
eles pedalam na beira-mar, né, de bicicleta com a família, com filhos, netos, enfim. Então eles já usam muito bicicleta, então não vou ficar insistindo no mesmo movimento cíclico, entendeu? Vou usar então a esteira que eles não têm tanta experiência ou não têm tanto acesso. Então, o estilo de vida do paciente também pode ajudar você a prescrever um exercício mais assertivo. Beleza, galera? Ó, esse livro aqui você vai encontrar todos os métodos de treinamento que você precisa para poder prescrever, tanto para saúde, qualidade de vida, quanto para pacientes com insuficiência cardíaca ou qualquer doença que você atenda ou trabalhe. Esse livro aqui é o Teoria e Prática da Musculação, 4ª edição, tá? Edição top aí, show de bola esse livro. Se você já tem, você sabe que é bom, né? Se você não tem ainda, conversa comigo para eu mandar para você esse livro, frete grátis, tá? Frete grátis, a gente não cobra frete, é subsidiado. Aqui o Manual Prático de Testes Físicos foi o livro que eu falei para vocês, ó. Tem um capítulo só sobre teste de capacidade funcional. A gente usa muito para idosos, usa muito para pacientes cardiopatas, né? São testes que são aplicáveis à realidade profissional e a gente consegue verificar muitas coisas para a prescrição do treino e também para a progressão do treinamento. E dentro desse livro a gente tem 42 QR Codes em que a gente mostra os testes físicos. São 62 testes e temos 42 QR Codes dentro do livro para você ver na prática como que faz o teste. E esse livro aqui também, Manual Prático de Testes Físicos com frete grátis e envio imediato, tá? Em um dia útil, no máximo, já mando para vocês. E se quiser os dois, claro, né? Já leva o combo bonitinho, já ganha aquele mega desconto e já atualiza aí a sua biblioteca. E claro, né, para quem não é assinante ainda da AmpScience, se você está comendo bola, você está perdendo tempo, você é maluco se você não é assinante da AmpScience. Inclusive tem gente assinando aqui agora. Ó. Uhum. Ah, sim. Não, ele está renovando a assinatura. Ah, muito bem, garoto. Tudo bem, isso aí, renova aí. A AmpScience, que é a minha plataforma de cursos, todos os cursos são com especialistas, mestres, doutores na área. Não tem taxa de matrícula, não tem taxa de adesão, não tem taxa de cancelamento, tem taxa nenhuma, tá? Não é o governo federal, não tem taxa nenhuma. Você só paga mensalidade, cursos com certificados. A gente faz lives todos os meses, como essa que eu estou fazendo aqui, que depois se transformam em cursos para vocês lá dentro. A gente tem aí também um grupo de WhatsApp, né, que a gente se comunica o tempo todo, material lá dentro para você se especializar, tem uma biblioteca gigante com quase 2.000 artigos, se já não passou, tudo para vocês. É um ecossistema prontinho para vocês se atualizarem, fisiologia do exercício, treinamento esportivo, populações especiais, musculação e personal trainer, medicina e fisioterapia desportiva, tem tudo lá para vocês. É só entrar na AmpScience e ser feliz. Aí sim vocês vão ver o que é realmente uma plataforma aí que já está passando de 70 cursos, nós vamos chegar em 100 cursos, hein? Logo nós vamos chegar no marco de 100 cursos. ampscience.com.br, o link está na descrição. Vem falar comigo, entra no grupo do WhatsApp, me procura lá no WhatsApp para a gente poder aí atender você da melhor maneira possível para que você realmente se torne um profissional de destaque. É isso que a gente quer, é esse o nosso compromisso. Somos em quantos professores? São 12 ou 14 professores que a gente vem acrescentando professores novos na plataforma, tá? Mas tem uma equipe de professores que ministram esses cursos para vocês lá, galera. Não perde, tá? Não perde essa oportunidade. Vale muito a pena, cara. Se você fizer o anual, você paga 23 pila por mês. Pelo amor de Deus. Se você não tiver 23 reais para investir no seu conhecimento, aí você precisa rever suas prioridades de vida, porque realmente é um preço muito acessível para você fazer uma porrada de curso, sem contar que a gente lança curso novo todo mês. Inclusive, esse mês saiu o curso de musculação para membros inferiores. Mês que vem vai sair o curso completo de insuficiência cardíaca, como esse aqui que eu mostrei para vocês. E a gente tem uma agenda já completa para o ano de 2025. Beleza, galera? Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal aqui poder compartilhar conhecimentos. Obrigado a todos os comentários aí, a vocês que tiveram nessa tarde de sábado aqui presente, né, estudando. Então, vocês já são diferenciados por causa disso, por vocês estarem realmente comprometidos com o conhecimento. Mês que vem tem outra live, hein, pessoal? Então, todo mês eu faço live aqui, pelo menos uma por mês, tá? Dependendo da minha empolgação, eu faço mais. E eu espero de verdade que vocês tenham uma excelente tarde, um excelente final de semana. Muito obrigado por todos os comentários, por todas as perguntas, né, diversas cidades aí dos estados brasileiros, nosso Brasilzão afora. E eu estou sempre à disposição para ajudá-los no que for preciso, beleza? Tem os meus livros, caso vocês queiram adquiri-los, é só entrar em contato comigo. Tem a minha plataforma de cursos, tem o grupo do WhatsApp, tem todos os links na descrição. Se não tiver algum link que vocês acham que
estão precisando, entre em contato comigo no meu Instagram, Moacir. Só me procura lá que vocês vão achar e a gente vai conversando, vamos batendo papo. E conte comigo sempre que precisar. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez. Saúde e sucesso sempre. Um abraço. Tamo junto. Tchau.